Gênesis capítulo 4, glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Quase ninguém achou. Isso daí é porque é Gênesis. Vocês não achar Gênesis, irmão, não achar Gênesis está ruim. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, está dizendo assim: Então Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por este motivo Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por que, qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amém? Podeis se assentar e depois você aplaude a Jesus como é de costume. Irmãos, eu queria falar com os irmãos a respeito do primeiro homicídio da Bíblia, registrado na Bíblia Sagrada, esse daqui, Gênesis capítulo 4. Os irmãos já ouviram eu falar, dar esta introdução, mas é necessário que eu repita para que os irmãos entendam algo muito sério aqui. Este capítulo aqui nos mostra o resultado do pecado original. Capítulo 4 aqui nos mostra o resultado do pecado na vida do homem. Se os irmãos analisarem os primeiros capítulos da Bíblia e o que Deus fala com Adão e Eva, e quando Deus os adverte dizendo assim: não coma daquele fruto, porque no dia que vocês comerem dele, certamente vocês vão morrer. Se você analisar a palavra morrer, o que é morrer? Teologicamente falando, morrer é quando o teu espírito se separa do teu corpo. Uma vez que o teu espírito sai do teu corpo morre. O teu corpo não sobrevive sem o espírito. O teu corpo, essa parte material aí, ó, o apóstolo Paulo chama isso daqui de casa terrestre. Ele fala que este corpo que você tem é uma casa terrestre. E ele fala assim: se a nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, se acabar, todavia Deus nos preparou uma casa celestial, um outro corpo glorificado lá no céu. Se quando o pecado entra no mundo, a consequência do pecado é a morte, é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do teu espírito com Deus. Quando é que o homem morre espiritualmente? Quando ele se separa de Deus. Então, morte espiritual é a separação do teu espírito com Deus. A morte física é a separação do teu espírito com o teu corpo. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que o pecado, ele sempre trouxe separação. O pecado, ele sempre causou problema entre pessoas, entre famílias. Se você vê depois do pecado, a primeira ação de Adão é acusar a Deus e acusar a Eva. Logo o pecado já causou um probleminha entre o casal ali, porque Adão olha para Deus e fala assim: a mulher que o Senhor me deu. Ele não disse a minha mulher. Quando Deus dá Eva para Adão, ele fala assim: agora esta é carne da minha carne, é osso do meu osso. Então ele estava contente por ter aquela mulher. Mas quando o pecado entra, parece que ele já não fica tão contente assim. Ele fala:
a mulher que tu me deste. Ele poderia ter falado a minha mulher, mas agora já não é mais minha mulher, é a mulher que tu me deste. Então o pecado sempre tem isso, o resultado do pecado sempre é drástico. O resultado do pecado sempre é uma separação entre amigos, entre Deus. Aqui você vai ver que o pecado ele muda de tamanho, ele vai aumentando, aumentando. No capítulo 2 era apenas o comer de um fruto, no capítulo 4 já é um homicídio. Você viu que o pecado ele aumenta? O pecado ele vai progredindo. Aqui que está o perigo do pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quem está num abismo só tem um lugar para ir, para baixo. O problema do pecado é que a pessoa acha que consegue dominá-lo apenas. A pessoa acha que consegue brincar com ele. A pessoa acha que ele vai ficar do mesmo tamanho. A pessoa acha que o pecado, aquele pecado que ele está acostumado a pecar, aquele pecado que ela está acostumada a pecar, aquele pecado que eu estou acostumado a pecar, a gente pensa que isso não vai ter efeito nenhum contra a nossa vida, mas na verdade ele vai crescendo, ele vai aumentando. Nós estamos aqui vendo uma tragédia, um homicídio, e não é alguém que matou um estranho, não, é um irmão que matou outro irmão por um motivo fútil. É um irmão que se levanta contra outro irmão e não há motivos para isso. Caim não matou Abel porque Abel feriu Caim. Caim não matou Abel porque Abel falou mal de Caim. Caim não matou Abel porque Abel roubou Caim. Caim não matou Abel porque Abel fez alguma coisa contra Caim, não. Caim matou Abel simplesmente porque Abel fez o que era reto aos olhos de Deus, e Deus aceita a sua oferta. E quando Caim vai oferecer a oferta dele, Deus não aceita a sua oferta. Eu quero que os irmãos entendam algo aqui esta noite. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque Caim ofereceu alguma coisa ruim a Deus. Alguém prega, alguém ensina que Deus rejeitou Caim porque Caim pegou o pior, Caim pegou aquilo que não prestava, Caim pegou o pior de sua terra e veio oferecer a Deus, aí Deus não gostou. Não, não é isso que o texto está dizendo. Aí a pessoa dizia: Abel não, Abel foi e pegou o melhor que tinha e ofereceu a Deus, por isso que Deus aceitou. Não, não é esse o contexto. O contexto está dizendo que Deus não aceitou a oferta de Caim porque as obras dele eram más. O que é isso? Ele não tinha uma vida com Deus, ele era um ímpio, ele queria apenas oferecer a Deus uma oferta, mas não deixava Deus controlar a vida dele, não deixava Deus dominar a vida dele. Ele agia mal o ano inteiro, e chegava um dia, ele ia lá e tentava agradar a Deus com uma oferta, aí Deus rejeita a Caim e a sua oferta. Se você ler com atenção, você vai perceber que o texto diz: e Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus não rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E o que isso tem a ver? Isso nos ensina algo muito lindo. Qual? Não tem como comprar Deus, não tem como tampar o sol com a peneira, não tem como você falar assim: não, eu vou viver a vida que eu quero levar, e depois no final do ano eu faço um voto na igreja e abençoo a igreja, e aquela culpa sai do meu coração. Não existe isso. Deus não está atrás apenas da tua oferta, Ele está atrás da tua vida. É a tua vida que Ele quer. Quando Ele rejeita a oferta, não é por causa da oferta, mas é por causa do ofertante. O texto está dizendo que Ele rejeita Caim porque Caim era mau. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. O que eu aprendo aqui, igreja? Não adianta eu querer levar a vida que eu quero e achar que eu vou fazer um sacrifício para Deus e Ele vai me aceitar. Não, eu compro a Deus, eu tampo o sol com a peneira, eu faço alguma coisa para Ele, Ele me aceita, Ele é bonzinho. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta porque a vida dele não era digna, ele não andava corretamente.
Quando você vê alguém que só ensina a respeito daquilo que você pode oferecer, mas não ensina a respeito de quem você deve ser, corra desta igreja. Corra dessa igreja, porque nós temos que aprender que mais do que o que eu tenho, Deus quer quem eu sou. Ele quer mudar a minha vida de dentro para fora, Ele quer se relacionar comigo. Deus está rejeitando a oferta por causa do ofertante. As obras do ofertante eram má. E aí, pastor, que eu não compro a Deus, eu não negocio com Deus. Jesus um dia falou assim: ei, se você for trazer uma oferta no altar, e se lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, pega aquela oferta e antes de você oferecer, vai lá e corrige a sua vida com o teu irmão, e depois você volte e oferte aqui no altar. Olha que coisa extraordinária. O que isso significa? Que Deus, Ele quer ver a tua vida bem. Deus quer ver você se relacionando com Ele. Deus quer que você tenha uma vida plena nele. Deus quer que você ande com Ele, viva para Ele, obedeça a Ele. Não adianta, irmão, eu sacrificar 1h30 do meu domingo, que para muitos é um sacrifício, eu sei que às vezes é, mas você chega e não, eu vou lá porque eu tenho que pagar uma dívida com Deus. Não é dívida. Aqui você vem oferecer aquilo que você é. Você é a oferta que Deus quer. A tua vida é a oferta que Deus quer. É você que Ele está atrás. Esse momento não é a hora de acertar as contas com Deus. Este momento é a hora de externar a tua gratidão a Deus, o teu louvor a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus rejeita o ofertante, rejeita a oferta. Eu ouvi um camarada dizer que não interessa quem você é, uma vez que você planta, você tem que colher. Eu vi um camarada dizer que Deus não rejeita a oferta. Deus rejeita a oferta, não por causa da oferta, mas por causa da conduta do ofertante. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite, que se você se relacionar com Deus, se as suas obras forem boas diante de Deus, Deus aceita a você e abençoa a tua oferta. E o interessante aqui é que no culto de Abel e Caim, tinha sabe quantas pessoas? 2. Quantas pessoas tinha nesse culto aqui, Marquinhos? 2. Mas quem estava lá para receber o culto? Deus. Eu vou falar de novo, irmão, porque vocês estão fracos hoje. Tinha só 2 pessoas no culto, mas Deus estava lá para dizer: eu vim aqui receber a oferta. Sabe quando você entrar na igreja, que você fala: rapaz, tem 3 pessoas hoje, vou cantar qualquer coisa, vou pregar qualquer coisa. Não, Deus não falta no culto, irmãos. Glória a Jesus. Você vem, se tiver uma pessoa, Ele está aqui dizendo: eu quero contemplar a oferta do meu povo, se vai subir como cheiro suave as minhas narinas. Deus não perde culto. Deus estava lá para olhar, para observar, para analisar qual que seria a conduta daqueles 2. E Deus olhou. A vida de Caim não era boa, ele era do maligno, ele vivia para o mal. Tem pessoas que não querem aceitar Cristo, não querem andar com Deus, não querem viver com Deus. Aí ele fala: eu vou fazer um jeitinho para Jesus me aceitar. Aí eu faço alguma coisa pela igreja, eu faço alguma coisa pelos pobres, eu compro uma cesta básica e dou para alguém. Não estou pregando contra isso, eu estou dizendo que, dentro do contexto que eu estou falando, que eu não negocio com Deus o que Deus quer é a minha vida, para depois querer alguma coisa de mim. O que Deus quer é que eu me relacione com Ele, para depois eu querer ofertar alguma coisa para Ele. Caim vem. Se você analisar o texto, o primeiro a ofertar aqui é Caim. Não é Abel, é Caim. Caim foi o primeiro a ter atitude de ofertar, mas as obras deles eram má. Ele vivia fazendo o que não agradava a Deus, ele vivia andando erradamente, ele vivia na contramão de Deus. Ele chega para ofertar, achou que Deus ia aceitar a oferta dele, Deus não aceitou. Mas a Bíblia diz que quando ele oferta e Deus não aceita, não está escrito o que aconteceu para ele saber que Deus aceitou ou não. Eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que quando Abel pega da sua ovelha a gordura e a apresenta diante de Deus, a Bíblia diz que Deus aceitou a Caim e aceitou a sua oferta. E quando Caim aceitou Abel e aceitou a sua oferta, e quando Caim vê que Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele, a Bíblia diz que o semblante dele ficou um semblante maligno contra o irmão. O semblante dele descaiu, ele ficou irado contra o irmão.
Aí Deus aborda Caim, olha a misericórdia de Deus. Deus fala: Caim, por que que o teu semblante descaiu? Por que que tiraste contra o teu irmão? Olha que Deus está falando com ele. Porventura, se você fizer o que é certo, eu também não vou te aceitar? Agora, o pecado está na tua porta, à espreita, te analisando, querendo te destruir. Cabe você, Caim, vencer este pecado. Aqui tem uma lição extraordinária. O pecado aqui aparece como uma força ativa, que está nos rodeando na porta, louco para nos tragar. Mas Deus liberou a palavra para Caim, ele que não quis pegar. Cabe você dominar ele. Glória a Jesus. Deus te dá autoridade para vencer o pecado no nome de Jesus Cristo. Deus te dará autoridade em nome de Jesus. Pastor, será que todo o pecado que alguém comete, ele poderia vencer? Poderia, porque Deus nos dá força para vencer o pecado. Só que tem um detalhe: ele está na porta. Quando o semblante cai, o pecado aparece. Fala: é aí que eu vou pegar ele, é aí que eu vou acabar com a vida dele, vou destruir ele, porque o pecado é destrutivo, irmãos. O pecado destrói relacionamento, irmãos. É fácil viver em comunidade? Não. É fácil viver entre irmãos? Não. Tanto é que o primeiro homicídio é de um irmão contra o outro irmão. Não é fácil viver entre irmãos. Mas eu tenho um conselho de Deus para te dar: vence o pecado. Eu já preguei aqui, irmão, que pecado não é só adultério. Eu fiquei 7 semanas falando sobre isso. Pecado também vem em formas pequenas. O pecado de Caim não foi adultério, começou por uma inveja, começou por uma maldade. Ele falou: por que meu irmão é aceito e eu não? O pecado, ele separa a família, o pecado destrói relacionamentos. A Bíblia diz que quando o irmão de José, ou melhor, quando José ganha a capa do pai, os irmãos dele já não conseguiam falar com ele mais pacificamente. Os irmãos dele começaram a ter ódio dele, começaram a ter raiva dele. Ei, João escreveu e disse assim, que aquele que odeia seu irmão é homicida. Pastor, eu nunca matei irmão nenhum, mas se você odeia no teu coração, ele já morreu dentro do teu coração. Você já assassinou ele aqui. Se você detesta teu irmão, se você tem mágoa do teu irmão, dentro do teu coração você já matou ele. E Deus me traz aqui para dizer para a igreja: vença o pecado. O pecado vai tentar destruir relacionamentos na igreja. O pecado vai tentar destruir amizades na igreja. Mas se você for forte, receber a graça de Deus na vida, você não vai olhar para o teu irmão com ódio dele. Você vai olhar para o teu irmão como alguém carente, tão quanto você, que precisa da graça que você precisa. É muito difícil viver entre pessoas. É difícil. Mas mais difícil ainda é odiar os outros. Porque quem odeia o outro convive com essa pessoa dia e noite. Quando você tem uma mágoa no teu coração, irmão, essa pessoa fica no teu coração dia e noite. Você acorda com essa pessoa, você dorme com essa pessoa, você janta com essa pessoa. Tudo que a pessoa faz, você acha que é para você. Se você é amigo dela em rede social, você está enrolado. Porque tudo que ela fizer, você vai falar: é uma direta, é uma indireta. E às vezes até é. Mas se você curar o teu coração, meu irmão, você está livre disso. Faça o que quiser fazer. Eu estou curado, eu estou sarado. O pecado não vai destruir minha vida. O pecado não vai acabar com os meus relacionamentos. Eu tenho a graça de Jesus na minha vida. Deus me deu autoridade para vencer. Teve uma ocasião familiar na minha casa, que aconteceu algumas coisas e uma cidadã fez mal a gente e aquilo magoou nosso coração. E eu lembro que eu e a minha esposa ficávamos dias e meses falando dessa pessoa, jantando falando dessa pessoa. E eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha esposa, não estou sendo hipócrita, isso acontece. Mas um dia eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes pregar, e ele falou assim: a mágoa, o ódio, quem tem mágoa, quem tem ódio, ele toma um copo de veneno todo dia, achando que quem vai morrer é o outro. O Caim perdeu a chance de se relacionar com Deus,
perdeu a chance de ter mais intimidade com o irmão. Por quê? Porque ficou irado, magoado, só porque Deus tinha aceito a oferta dele. Então quando a gente fica com ódio, com mágoa, o pecado fica na nossa porta, porque quando a gente fala, a gente peca, quando a gente deseja o mal, a gente peca, quando a gente desfaz do outro, a gente peca, quando a gente fala mal do outro, a gente peca, e isso é destrutivo, isso é corrosivo, isso atrapalha o teu relacionamento com Deus. Se você falar para mim que você vive bem com Deus e vive com ódio do teu irmão, me perdoa, você nunca teve bem com Deus. Porque o mesmo escritor João, que é o discípulo do amor, escreveu e disse: se você diz que ama a Deus que você nunca viu, e você não ama o teu irmão que você vê, você é mentiroso. Eu não estou dizendo que você tem que gostar de todo mundo, eu estou dizendo que você tem que arrancar do teu coração qualquer traço de ódio, de mágoa, porque quem vai sofrer é você. É o teu relacionamento que vai ser prejudicado, é a tua vida espiritual que vai ser prejudicada. Abel está tranquilo lá, vivendo a vida dele. E Caim, irado. E Caim, com o semblante fechado. E Caim, parecendo que bebeu vinagre. E Caim, pelos cantos, planejando: agora eu mato, eu tenho que matar. Eu tenho que arrumar um jeito de matar meu irmão. Enquanto Abel está vivendo a vida dele, Caim não consegue viver a sua própria vida, porque está programando matar o outro. Ah, pastor, isso não acontece no nosso meio não. Glória a Deus. Caim está adoecido, Caim virou do maligno, Caim está com o semblante triste. Abel está vivendo a sua vida, Abel está cuidando das ovelhas, até porque Caim era lavrador, Abel era pastor. Abel, por mexer com animais, então ele tinha que gastar muito tempo ali, né? As ovelhinhas, arrumando, enquanto está cuidando da vida dele, o outro está lá, dentro da casa, com o rosto fechado, amargurado. Aí, irmãos, eu não sei quanto tempo que durou, porque a Bíblia é resumida. Eu não sei quanto tempo que durou entre Deus falar com Caim e Caim matar o irmão. Eu não sei quanto tempo que durou. Pode ter durado um dia, 2 dias, um mês, um ano, não sei. A Bíblia é resumida. A Bíblia é resumida, é por isso que você vira uma página, já passou 900 anos. É assim que é a Bíblia. Mas enquanto um está vivendo a vida, o outro está amargurado, o outro está estragando a sua vida, o outro não para de pensar no abençoado do Abel, porque o Abel foi aceito por Deus, porque Abel é o dodói de Jesus, porque Abel, tudo que ele faz dá certo, Abel é o dodóizinho de Deus. Olha lá, eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele. E por que ele está com esse ódio todo? Porque ele está olhando para o lugar errado. Eu não entendi, ele está olhando para o lugar errado. Sabe qual que é o nosso problema hoje? É que a gente olha para o resultado da vida do outro. Caim está de olho no resultado da vida do outro. Qual que é o resultado? A aceitação de Deus. Mas Caim não olhou o que Abel fez para ter aceitação. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não adianta você ficar olhando o resultado do outro. Se você ficar olhando o resultado do outro, você vai comparar com o teu momento e você vai dizer assim: poxa lá vida, hein? Olha, fulano vive tão bem. Olha, fulano só prospera, só prospera, só prospera, só prospera. E eu? Você está olhando para o resultado, ao invés de aprender na prática o que o outro faz. Você já viu aquela pessoa que vê você comprando alguma coisa e fica com raiva, fica com inveja? Fulano está comprando, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Fui na casa de fulano, a casa de fulano é linda, tem de tudo, a minha misericórdia. É que você está vendo o resultado. Você não está acompanhando o sacrifício que o outro teve que fazer para chegar naquele resultado. Oh meu Deus! Você não está acompanhando o sacrifício que o outro teve que fazer para que Deus aceite a sua vida. Nesta noite Deus está te ensinando e direcionando você a olhar para o lugar certo. Glória a Deus. Não queira ficar olhando apenas no resultado que o teu irmão teve, mas olha para o trabalho que ele teve que ter para chegar naquele resultado. Aí você vai ver, irmão, que ninguém recebe nada de graça, ninguém cresce de graça, ninguém prospera de graça, ninguém fica rico dormindo até meio-dia. Não, as pessoas conquistam porque se sacrificam. Por que fulano tem aceitação de Deus? Porque fulano faz mais certo do que eu, porque fulano faz mais certo do que você. Mas a gente não, a gente fica: olha como que Deus gosta de fulano, hein? Fulano espirra, Deus está ali.
Fulano é, ó, dodóizinho, é eleito. É predestinado a ser abençoado. Ninguém é predestinado a ser abençoado. Deus falou para Caim: se você fizer o que é certo, eu vou aceitar também. Eu não faço acepção de pessoa. Se você fizer o que é certo, eu te abençoo também. Recebe esta palavra: faça o que é certo, Deus vai te abençoar também. Deus vai te prosperar também. Deus vai cumprir as promessas na tua vida também. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Irmãos, a pior coisa do mundo é a gente ficar olhando só o resultado da vida do outro e não parar para analisar o que o outro fez para ter aquele resultado. A pior coisa do mundo é você ficar olhando a felicidade do outro casamento sem olhar o que aqueles cônjuges faz para ser feliz. Porque você está pensando que no casamento você vai ser feliz o tempo todo? Não, tem hora que para o teu marido ser feliz, a esposa tem que ficar meio triste. E tem hora que para a esposa ficar feliz, às vezes é o marido que tem que ficar meio triste. Porque Jesus falou assim, que para a gente ter vida, ele teve que morrer. Aí Caim está de olho na oferta, está de olho na aceitação, está reclamando com Deus porque Deus aceitou a do outro e não aceitou a dele, mas Caim não quer fazer o que o outro faz. Caim não quer pagar o preço que o outro paga. Caim não quer se esforçar como o outro se esforça. Nós não vamos ter nada de Deus, nós não vamos ter nada de lugar nenhum, se nós não soubermos nos posicionar do jeito certo. Tira nesta noite a mágoa e o ódio, a tristeza do teu coração. Olha para o teu irmão não como um rival, olhe para o teu irmão como um amigo, que vai te ajudar a chegar muito longe, e vai te ajudar no nome de Jesus. Sozinho a gente vai mais rápido, tem esse ditado, mas juntos a gente vai mais longe, glória a Jesus. Sozinho é mais rápido, eu faço do meu jeito, acontece, mas quando a gente se une, a gente chega muito mais longe. E Deus te trouxe aqui para você aprender. Você tem poder de dominar este sentimento aí que está no teu coração. O pecado de Caim era um sentimento de raiva e de ira. Você tem poder de dominar ele. Não deixe esse sentimento ficar matando o teu irmão no teu coração, não. Não, mas eu nunca fiz nada para ele, pastor. Mas dentro do teu coração você matou ele há muito tempo. É por isso que Jesus falou: ore pelos teus inimigos. É fácil, irmão. Quem consegue se apaixonar pelo inimigo aqui? Não dá, né? Dá para se apaixonar pelo inimigo? Não dá. Mas Jesus falou: ame teus inimigos. Para amar dá. Para se apaixonar não dá, mas para amar dá. Porque amor envolve atitude. Amor envolve atitude. Não deixe o sentimento estragar teu relacionamento com Deus. Qual que foi o resultado na vida de Caim? Matou o irmão, acabou com uma vida. Qual que foi a consequência? Deus amaldiçoou ele e falou: você vai andar como um vagabundo por aí, e a terra nunca mais vai produzir nada para você. Porque pessoas amarguradas, pessoas invejosas nunca conquistam nada. A terra fica estéril para esse tipo de gente. Pessoas amarguradas que não podem ver o sucesso do outro, já quer matar o outro por causa do sucesso, ao invés de aprender a ter sucesso com o outro. É muito mais fácil, irmão. Ué, ao invés de Caim chegar assim, Marquinhos, e falar: ô Abel, o que você fez para Deus te aceitar? Ah, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, eu vou fazer também. Já era, Deus, não, eu vou matar o irmão. Aprende com o outro. Olha para o outro e fala: eu quero aprender com você, não matar você. Ele vai viver agora perambulando, vagueando, sem destino. Por quê? Porque Deus amaldiçoou ele, falou: agora o que você plantar não vai colher mais. Aonde você chegar, você vai plantar e não vai produzir. Por quê? Porque a terra vai ficar estéril para você. Enquanto você tiver mágoa no teu coração, a terra vai ser estéril para você. Vou repetir de novo: enquanto você tiver mágoa no teu coração, a terra vai ficar estéril para você. A terra não abençoa pessoas magoadas, oprimidas, ofendidas. A terra só libera bênção quando o teu coração está livre de correntes malignas, e vai ser livre no nome de Jesus. Eu quero produzir, eu quero prosperar, eu quero avançar. Então se liberta aqui dentro. Deus está falando com você: solta essa corrente, desprende.
Mas não, a gente prefere viver quebrando a cara. A gente prefere viver andando por aí sem rumo, sem direção, com o coração cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de ódio. Mas pastor, o senhor não sabe o que fulano me fez. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. Me ofenderam, me maltrataram, me humilharam, me caluniaram. Beleza, mas com a graça de Deus você pode liberar perdão. Com a graça de Deus você pode libertar essa pessoa do seu coração e da sua mente, e você vai ser livre também. Ah, se Caim tivesse ouvido a voz de Deus. Ah, se Caim tivesse falado: sim, eu não vou matar meu irmão, eu vou aprender com ele, eu vou mudar minhas atitudes. A terra ia começar a produzir para ele também. E quando ele viesse ofertar diante de Deus, Deus abençoaria a vida dele de forma especial. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não será um Caim, você será um Abel, que é abençoado por Deus, que anda com Deus, que pela fé oferece sacrifícios a Deus. Você pode erguer a tua mão bem alto e receber esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sua vida vai melhorar muito quando você libertar certas pessoas aqui de dentro. Vai continuar aí amargurado até quando? Vai continuar oprimido até quando? Vai continuar matando o seu irmão no teu coração até quando? E quando eu falo irmão, eu falo de qualquer pessoa, irmãos. Parente, tio, tia, primo, prima, sogra, sogro. Sogra é mais fácil. Libera perdão. Enquanto Deus estava querendo dar uma chance para Caim, ele não queria ouvir Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu estou pregando aqui, Deus está falando com alguém aqui esta noite. Pecado está na tua porta, domina ele. Não deixa ele te destruir não. Libera hoje. Fica de pé comigo para a gente poder orar. Pecado é destrutivo. O pecado acaba com relacionamentos, o pecado acaba com amizade. O pecado faz você odiar pessoas. O pecado faz você falar mal de pessoas. O pecado faz você difamar pessoas. O pecado faz você matar seu irmão dentro do teu coração. Mas Deus nos deu graça. João Batista pregando disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Com a graça do Cordeiro você vai liberar nesta noite perdão para quem precisa ser liberado. E se é verdade isso que eu estou falando, você vai ver a sua vida dar um salto. Você vai ver a sua vida melhorar muito. Você vai ver os seus relacionamentos melhorar muito, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não quero ser um Caim, meu Deus, que mata o irmão por inveja, por ódio, por raiva. Não, Senhor da glória. Eu não quero ser, meu Deus, como os 12 que vendeu José por inveja, por ódio, por raiva. Não, Senhor, eu não quero, Senhor. Eu quero ser como o Senhor, meu Pai, que perdoou aqueles que lhes ofenderam, Senhor Jesus. Deus, tem pessoas aqui no nosso meio que precisa, Senhor, liberar perdão para alguém, que precisa arrancar do coração toda ira, toda raiva, toda inveja contra a vida de alguém. Vá nos libertando dessas correntes malignas, meu Pai. Vá arrancando de nós essas correntes, Pai, invisíveis, que nos fazem viver uma vida de miséria, uma vida de agonia, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, deprimida. Senhor, quantas pessoas que não estão azedos e azedas por causa de uma mágoa, por causa de um sentimento, mas a Tua palavra diz que nós temos o poder de dominar este pecado, para que este pecado não nos destrua, Senhor.
Deus, não é aquilo que muitos queriam ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Nos ajude, Pai, a parar de olhar os resultados do outro e nos ajude a olhar no sacrifício do outro, meu Pai. Nos ajude a aprender com nossos irmãos o segredo da aceitação, o segredo da bênção, o segredo da prosperidade. Ao invés, meu Deus, de se levantar contra, Pai, nos dê humildade para aprender. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero repreender agora toda ação das trevas contra este pensamento, contra este coração, Senhor. Em nome de Jesus, libera, meu Deus, graça dos altos céus para este homem, para esta mulher, para mim, para nós aprendermos a conviver uns com os outros, com a diferença um dos outros, Pai. Nós não somos iguais, meu Deus, uns aos outros, Senhor. Pai celestial, mas o Senhor pode nos dar graça e a Tua graça nos complementa, a Sua graça nos completa, Senhor. Abençoa a Terceira Batista Ebenezer de Sarandi. Abençoa a todos que estão aqui esta noite, Pai, que esta mensagem venha a ser uma bênção na vida e no coração deles. Pai, não queremos viver numa terra estéril como viveu Caim, meu Pai, por não ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, estar em uma terra produtiva, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu queria que você desse uma linda salva de palmas para adorar o Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida. Fique com esta palavra no teu coração. Irmãos, a oração de segunda mudou.